aqui uma nova aula aqui. Vamos falar um pouquinho então de eletrostática, tá? O que significa eletrostática? É o primeiro assunto do campo eletricidade, tá bom? E aí a gente vai entender um pouquinho o seguinte, que eletrostática, o nome dá uma pista, né? É o estudo, né? É o estudo, né, da eletricidade que vai verificar o quê? O estudo das cargas elétricas em repouso. Ok? Paradinhas. Por isso o nome estático. Estátua, né? A gente fica paradinho, né? Então, e aí nossa objeto de estudo vão ser o quê? Vão ser as cargas elétricas. O bizu está aqui. Cargas elétricas. Correto? O que são cargas elétricas? É uma entidade da natureza que a gente verificou que possui, né, correspondências análogas, contrárias, sendo que se uma apresenta uma natureza, a outra apresenta uma natureza contrária. Tá bom? Então, a gente tem uma dualística, tá, na natureza, que ela tem uma característica. E a outra, né, natureza, ela é o quê? Ela é o contrário daquilo. E aí alguém convencionou, tal de Benjamin Franklin, chamar isso aqui de positivo e negativo. Poderia ser sol e lua, poderia ser dia e noite, poderia ser, né, água e sol, sei lá, coisas antagônicas entre si, entendeu? Então a carga elétrica positiva, a gente viu que se encontra essa natureza no núcleo do átomo, que é o próton. Temos essa característica lá. Tá ok? Esse tipo de natureza. E aqui? Na eletrosfera, com elétron, né? Ok? A solar, mestre. Não solar, mas a essência vem de lá. Ficou claro até aí? Tá? Esses caras, eles são quantificados. Como a física quântica, a eletricidade também é quântica. Ela é quantizada. Você vai encontrar isso na natureza como pequenos bloquinhos, em que se a gente separar esses bloquinhos e encontrar um bloquinho, ele vai ter um valor fundamental. Qual é? O valor do elétron é 1,6 menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E esse aqui vai ser a unidade no Sistema Internacional de Unidades para Carga Elétrica, é o de Coulomb, em homenagem ao cara que descobriu a lei de Coulomb, né? Da força elétrica entre duas cargas. Tudo tranquilo? Dúvida até aí, pessoal? Então, se as coisas são antagônicas, se o elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19, Coulomb, quanto é que vai valer o próton? Quem pode me responder essa? Se o elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 e as naturezas são opostas, qual é a carga do próton? Alguém pode me responder essa? A carga do próton vai ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, se um tem um valor negativo, o outro vai ter um valor antagônico, positivo. Mas os dois valem em módulo, valem 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Show de bola? Tranquilo? Dúvida até aí? Agora, eu falei para você que na natureza está cheio de tijolinho, né? Então eu posso ter zilhões de cargas elétricas em um determinado corpo, não é verdade? Zilhões. Como é que eu quantifico a quantidade de cargas elétricas em um corpo? É só eu pegar a quantidade total de carga, que é o Q maiúsculo, multiplicar
o valor do elétron ou do próton, no caso estou falando menos, é o elétron, mas poderia falar P+, que é esse valor fundamental aqui, ó, multiplicar pela quantidade de prótons ou elétrons que aquele corpo tem, que são os portadores de carga. Então, a quantidade total de carga em um determinado corpo depende da quantidade do produto, do número de portadores de carga daquele determinado elemento, ou elétron ou próton. E aí a gente sabe que é um valor fundamental múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Dúvida nisso aqui? Sempre vai ser um número múltiplo de um valor fundamental, quantizado. Qual? Esse valor aqui, ó. A quantificação de um camaradinha desse é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, qual é a quantificação de dois camaradinhas desses? Se eu tivesse duas cargas positivas, qual seria a quantidade das cargas nesse corpo? Se ele tivesse dois prótons. Quem pode me responder essa? Tem dois prótons. Qual é a quantidade de carga total naquele corpo? Hein? Tem alguém aí? Alguém pode me ouvir? Pessoal? Estão assistindo a aula? Opa! Ó. Ok. Beleza. Ele tá pensando, Miriam. Peraí que eu de repente vai responder. Ó. Vocês não entenderam o que eu falei aí? Foi difícil de absorver o que eu falei? É uma continha de multiplicar. Isso aí, Natan. Parabéns. Porra, valeu a pena. Olha, ó, esperar, valeu a pena. 3,2 vezes 10 a menos 19. É só multiplicar dois portadores de carga, são dois prótons, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Difícil isso? É, uma besteirinha. Né? Claro que a especialista não vai cobrar assim, né? Claro, né? Óbvio. Mas fica. É o assunto inicial de eletrostática que a gente não pode ignorar. É o famoso Quiné, tá? Quiné. Não esqueçam disso. Quiné. É de elétron, né? Mas P de próton, mas para a gente memorizar, um tem valor positivo, outro negativo, mas é o mesmo valor. Tá bom? Não precisa memorizar isso, a princípio, que ele tem que te dar, tá? Mas não vai cobrar isso. Eles cobravam isso abaixo de 2.000, as provas da especialista abaixo de 2.000, aí cobrava essas coisinhas assim, de multiplicar uma pela outra, coisa e tal. Mas hoje em dia não é mais assim, não. O nível está elevado. Bem mais elevado. Show de bola, galera. Tranquilo. Com isso, nós fechamos esse assunto aqui inicial. Ficou dúvida no que a gente explicou aqui? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá. Vamos falar dos processos de eletrização, tá? Que constam nas cargas elétricas. Na natureza, nós vamos encontrar 3 processos de eletrização. Beleza? Isso também é cobrado na especialista. Tá? Show? Podemos avançar? Quais são os 3 processos de eletrização dos corpos na natureza? Os processos de eletrização na natureza são... Os processos de eletrização são atrito, tá? Contato e indução. Tá bom? Já ouviram falar nisso alguma vez? Atrito, contato e indução. Acredito que vocês tenham estudado isso no ensino médio. Tá? Ó, essa apostila eu sempre mando para vocês. Mandei agora na coisa, ó. Muito legal, muito legal. O Irã já sabe, né, Irã? É top ou não é, Irã? Essa apostila, não é top? Aí, galera, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Corpo eletrizado, ó. O corpo ele é eletrizado, isso é interessante a gente falar. Vamos falar antes de eu falar dos processos de eletrização, deixa eu falar sobre isso, que senão eu vou papar a mosca. Um corpo ele está eletrizado quando ele desloca elétrons, perdendo ou ganhando elétrons. Lembra que a gente falou que o processo de fissão é difícil a gente chegar no núcleo e arrancar o núcleo, um próton lá do núcleo? Ou que quem quer que seja, um nêutron, um próton lá do núcleo? O que é mais fácil arrancar na natureza?
É mais fácil arrancar a eletrosfera. E não tudo que tem na eletrosfera. As camadas mais abaixo, que é a K, L, M, já são mais difíceis de arrancar elétrons. A gente consegue arrancar os elétrons no final da camada, que são os elétrons de valência. Tá? As últimas camadas de elétrons, a gente consegue pensar uns elétronzinhos com uma certa facilidade em determinados processos. Tá? Então, quando a gente arranca elétron, se a gente tem um corpo a princípio neutro, tá? Vamos considerar que na natureza, todos os corpos na natureza, eles são estáveis, ou buscam a estabilidade. Ah, são todos estáveis? Não. Tem os não estáveis, mas os não estáveis estão tentando fazer o quê? Buscar a estabilidade. Ficou claro até aí? E o que é buscar estabilidade, professor? É atingir a tal da regra do octeto. Tudo bem? Se tem um cara aí vagando, né, com déficit ou superávit de elétron, tá? Ele quer doar esse elétron se está sobrando, que é o superávit, ou ele quer receber esse elétron se ele está precisando de elétron, se está faltando. Até atingir a regra do octeto. 2 ou 8 elétrons. Ficou claro? É assim que a natureza parece funcionar. Então, quando a gente tem falta de elétrons, um corpo está eletricamente o quê? Carregado, mas de que forma? Se ele tem menos elétrons do que prótons. Ele está positivamente carregado, porque se no balanço você tem 5 prótons e tem 3 elétrons, ou seja, perdeu 2 elétrons, a princípio, se ele tivesse neutro, quantos elétrons teria? Z igual a P, P igual a E. Então, 5 elétrons e 5 prótons. Concordam? Só que, o que é mais fácil arrancar? O próton ou o elétron, como eu falei para vocês, na camada de valência? É mais fácil arrancar o elétron. Se eu retiro 2 elétrons da camada de valência desse cara, aí ele vai ficar com 5 prótons, vai manter os 5 prótons e 3 elétrons. Então, qual é o balanço de carga aqui? Bem, ele tem muito mais elétrons, muito mais prótons do que elétrons. Quantos exatamente? 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Concorda? E aqui, 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Então, um corpo eletricamente neutro quando o número de prótons é igual a elétrons. Essa é a estabilidade do elemento. Que é lá o isótopo estável, beleza? Que não quer confusão com ninguém, beleza? Esse é o Q igual a zero. Então a carga elétrica total desse cara é nula. Difícil entender isso? Agora, se ele está positivamente carregado, pessoal, significa que ele tem déficit de elétron. Ele tem mais próton, mais carga positiva do que carga negativa. Aqui nesse caso, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 prótons e 1, 2, 3, 4 elétrons. Beleza? E aí, tudo bem? Então ele tem um déficit de o quê? 2 mais. Entendeu? É um ânion, é um cátion bivalente. Lembra de química? Lembra do química? É um cátion bivalente. Tranquilo? É um elemento 2 mais. E aí, deu nó na cabeça ou tá tranquilo até agora? Feedback positivo? Deu bom? Entenderam? Então, cátion bivalente. Não, tudo bem, isso aí não precisa levar a risca a compreensão. Se você entendeu o básico ali, tá tudo certo. Você vai ficar. Eu me remeto à química, mas nem precisaria. Um corpo negativamente carregado é quando ele tem excesso de elétrons. O que dá para a gente mexer nos elétrons. Ou ele ganha mais elétron do que próton, ou ele perde mais elétron que próton. Ou ele pode ficar com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando ele tem a mesma quantidade de próton e elétron, ele é um corpo neutro. Isso é estável na natureza. Agora, quando ele tem falta de elétrons, ele é um corpo positivamente carregado. E quando ele tem excesso de elétrons, mais elétrons que prótons, ele é um corpo negativamente carregado. Então, é um ânion. Aqui é um cátion bivalente. Mas aqui, vamos imaginar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E 1, 2, 3, 4 prótons.
Qual é o balanço elétrico disso aqui? Ele tem 6 nêutrons, não, 6 não, 6 elétrons e 4 prótons. Então, o que, que ele tem aqui em excesso? 6 elétrons e 4 prótons. Hã? O que, que ele tem em excesso? Elétron ou próton? Elétron, né? Porque ele tem 6 elétrons e 4 prótons. Então, ele é um ânion, porque ele tem excesso de elétrons. Bivalente, porque ele tem duas unidades a mais do que o próton. Tranquilo? Então ele fica, é um 2 menos, né? Um 2 menos. Um ânion bivalente. E daí, tudo bem? Ó, o Kine aí, ó, mais ou menos Ne. Aí. E aí, coisa básica, hoje é coisa básica, vamos ficar bem light, não vamos fazer nada muito pesado hoje não, ó. Princípio da eletrostática, princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas de mesmo sinal, eles se repelem, e de sinais contrários se atraem. Isso aqui vocês lembram, né? Isso aqui é clássico, ouvir isso aí, né? Então, dois prótons se repelem. Por quê? Porque tem naturezas iguais e cargas de naturezas iguais se repelem. Eles vão forçar a situação deles para sair. E a gente vai quantificar quanto tem de força aí, que é a lei de Coulomb. Tá? Coulomb conseguiu quantificar isso em, né, cargas muito pequenininhas, né? Da ordem de unidades. Tudo bem? Então, dois prótons se repelem, dois elétrons também. Mas cargas de sinais contrários se atraem. Ó, um próton e um elétron não vão ter forças de repulsão como de mesmo nome, mas sim de atração por nomes contrários. Essa é a lei de Dufay. Não sei se vocês lembram disso lá no ensino fundamental médio. Tá? E o princípio da conservação das cargas elétricas é o quê? Num sistema eletrostaticamente isolado ou fechado, a soma algébrica das cargas elétricas é sempre constante. O que isso significa dizer? Se eu tenho uma carga de 2Q positivo, um ânion bivalente, ou seja, tem mais, ele tem falta de 2 elétrons. Aqui ele tem falta de 6 elétrons. E aqui, ele tem excesso de 4 elétrons. Ficou claro isso? Então aqui, é um ânion, tá? Ele está negativamente carregado. Aqui é um cátion hexavalente, ou seja, ele tem 6 elétrons a menos. E aqui é um cátion bivalente, ele tem 2 elétrons a menos. A somatória dessas cargas vai ser o seguinte: mais 2Q mais 6Q vai dar mais 8Q. Mais 8Q menos 4Q dá 4Q. Então, o balanço total dessas cargas vai ser 4Q positivo. Ficou claro isso? Difícil entender isso? Difícil? Agora, se ele não perde nada no sistema, é fechado, ele pode sofrer um segundo processo de trocas aqui entre cargas, que o balanço final dele vai ser quanto? Os mesmos 4Q positivo daqui. Mas eu posso embaralhar isso. Como? Eu tiro um Q aqui. Tá bom? Dou para cá. Aí vai ficar menos 3Q. Tiro um Q daqui, fica assim, mais 5Q. Vai ficar menos 3Q. Menos 2Q, perdão. Menos 3 foi na primeira. Menos 2Q. Então, olha o novo processo. De mais 2Q vai virar Q. De mais 6Q vai ficar mais 5Q. E de menos 4Q virou menos 2Q. O que isso aqui tem que dar no balanço? 4Q positivo. Vamos lá? Mais Q mais 5Q dá 6Q. Mais 6Q. Mais 6Q menos 2Q, mais 4Q. Mudou a quantidade total de carga? Não. Mas eles trocaram entre si? Trocaram. Tá bom? Isolante condutor, eu não costumo dar aula de isolante condutor, porque isso aqui é bem básico. Depois você dá uma lidinha com isolante condutor. Mas é o quê? O que é o isolante e o que é o condutor? Bem rápido. Muito rápido. Os isolantes são elementos, materiais, em que a gente tem o quê? Os elétrons eles não se perdem facilmente. A gente não consegue arrancar elétron com facilidade, ele não se movimenta. Né? E os metais, que são os condutores, né? Eles perdem com facilidade elétron. Tudo bem? É isso, o básico. E aí ele conduz a eletricidade
que cargas elétricas em movimento, que é a eletrodinâmica, que não é nosso objeto de assunto, vai conduzir eletricidade. E aí a gente vai tomar aquele famoso choque elétrico, né? Por aí vai. Acender lâmpada e por aí vai. É o princípio da eletrodinâmica. Tudo bem? Não é o nosso caso agora. Não é o nosso caso agora, tá bom? Aí depois vocês olham com calma lá, é uma coisa bem básica. Vamos lá. E para fechar, que horas tem? Que horas tem? Já estão cansados aí? Tem alguém cansado aí? 8h52. 8h52. Ninguém cansado não, né? Então vamos embora. Os 3 métodos de eletrização, como eu falei para vocês, aí depois da gente falar daqueles princípios de falta, excesso de elétrons, né, que aí fica positivamente, negativamente carregado, a gente vai para os processos de eletrização. O primeiro método de eletrização é uma eletrização por atrito, galera. E esse processo ele tem umas como é que eu posso dizer o nome? Umas características. Quais são? Vamos lá. Para alterar o estado de eletrização de um corpo, podemos usar processos como atrito, contato e indução. Tá? O por atrito, ele é utilizado em isolante, tá bom? É isso que a gente tem que saber. Basicamente, quando se atrita 2 corpos constituídos de materiais distintos, todos isolantes, um cede elétrons para o outro, tornando o quê? Os dois eletrizados. O corpo que recebeu elétrons fica eletrizado negativamente, visto que apresenta um excesso de elétrons. E o que cedeu elétrons fica eletrizado positivamente, já que tem deficiência de elétrons. Então, num processo de eletrização, vamos imaginar um pano e uma caneta. Aí eu atrito. O que é atritar, pessoal? Atritar é esfregar. Ó. Encostar um no outro e ficar roçando. Tá? Assim como a gente faz com a mão, esquenta, né? Atrito. Entendeu? É a mesma coisa aqui, ó. Então, pega um paninho, esfrega no bastão de vidro, uma lã, esfrega no bastão de vidro. O que acontece? Inicialmente, esses 2 corpos estavam eletricamente neutros. Tá? Vamos partir desse pressuposto, que esses 2 corpos estavam inicialmente eletricamente neutros. O que significa dizer isso? Que a mesma quantidade de próton que esses elementos tinham aqui era a mesma quantidade de elétrons, correto? Tanto aqui quanto aqui. Quando a gente faz esse esfrega-esfrega, existe uma coisa chamada tendência de um corpo doar ou receber elétrons, que é a série triboelétrica. Já ouviu falar nisso? Provavelmente vocês já ouviram no ensino fundamental ou médio. Série triboelétrica. O que é série triboelétrica? É a capacidade daquele corpo ceder ou receber elétrons. Uns têm tendência a receber elétrons, outros a doar elétrons. Sempre elétrons, né? Se ele doa, ele acaba ficando negativamente ou positivamente carregado. Se ele doa, ele perde elétrons. Ele fica positivo ou negativamente carregado? Vamos ver se vocês estão cansados. Positivamente carregado, porque ele doou, ele perdeu elétron, né? O outro vai receber essa mesma quantidade, lembra que a conservação vai receber essa quantidade que o outro perdeu. Se, por exemplo, o outro doou 3, ele recebeu 3. Difícil isso? Então, um vai ficar negativamente carregado porque perdeu, o outro vai ficar positivamente carregado porque recebeu. Ao contrário, né? Quem doou, quem cedeu, vai ficar positivamente carregado, e quem recebeu, negativamente carregado. E sempre no processo de atrito isso vai acontecer, tá? Nunca vai acontecer no processo de atrito os dois ficar com o mesmo sinal. Impossível. Porque quando um cede, o outro recebe. E a carga, né? Como é que fala o nome? A conservação de carga se mantém constante, não se perde nem se cria, apenas se transforma. Tudo bem? Difícil isso? Então aqui, ó, no final do processo, quando os dois estavam neutros, esfregou, o bastão de vidro tem a tendência a doar elétron. O vidro tem uma série triboelétrica maior que o pano de lã. Então ele tem a tendência a doar elétron. Se o vidro tem tendência a doar, o que vai acontecer com o pano? Ele vai ter tendência a receber. Então vai tirar elétron dele, ficar positivamente carregado, e o outro vai ganhar esses elétrons. Então os dois eram neutros. Um ficou positivamente, outro negativamente. E sempre vai ser oposição de sinal, tá bom? Por esse processo. É isso que a especialista pode perguntar da gente. Ao final do processo, os corpos ficarão
com sinais contrários, né? Numa sentença, por exemplo. Beleza? Entenderam? Aqui a série triboelétrica, ó. Quanto maior aqui, ó, quanto mais ele subir, maior a tendência dele ficar eletropositivo, ou seja, doar elétron. Quanto mais para baixo ele vier, maior a tendência a doar elétrons. A receber elétrons, ficar eletronegativo. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o cobre e a mica, quem é que vai ficar positivo? A mica ou o cobre? Positivamente carregado. Mica e cobre. Quem é que vai ficar positivamente carregado? A mica tem tendência a doar elétron, ficar mais eletropositivo. E o cobre a receber. Quem é que vai ficar eletropositivo? Vamos lá, de novo. Tá bom. Eu tenho dois materiais que eu acho que é. Olhando para a série triboelétrica, quanto mais eu subir, mais eletropositivo esse material fica. Ou seja, a tendência dele é doar. Beleza? Tá aí tudo bem? Então a mica tem tendência a doar elétron. O cobre está aqui embaixo. Em relação à mica, tem tendência a receber. Mas em relação ao enxofre, ele tem tendência a doar. O enxofre ganha dele, entendeu? É assim que funciona. Então, se eu pegar a mica e o cobre, esse aqui tem tendência a doar, ficar eletricamente positivo, e esse a receber. Aí eu perguntei o seguinte: quem é que fica eletricamente negativo? O cobre ou a mica? Não, a mica tem tendência a doar, a ficar eletricamente positivo. O cobre tem tendência a receber elétron. Porque ele tem a tendência a ficar isso, eletricamente. Mas entendeu o espírito da coisa, né? É bobeira isso aqui, não vamos nos ater tanto a isso, mas na hora do exercício tem que estar no sangue, tá? Beleza? Tá bom. Então, esse é o primeiro processo. Qual é o segundo processo de eletrização? Contato. E o nome é simples, é encostar um no outro. Vou imaginar que esse cara aqui esteja eletricamente positivo. Se ele está eletricamente positivo, ele doou elétrons. Ele tem menos elétron que próton, né? E esse cara aqui está neutro. Se eu encostar esse cara aqui nesse cara aqui, o que vai acontecer? Esse cara aqui é neutro. Ele tem a mesma quantidade de próton que ele tem de elétron. Encostou. Como é que ele vai ficar? Bem, se está tudo balanceadinho, esse aqui está meio problemático, quando ele for entrar na casa desse cara aqui, ele vai querer tirar a coisa desse cara, né? Não é verdade? Tá sem dinheiro aqui. Esse aqui tá com a vida equilibrada financeiramente. Aí quando esse cara vem para casa dele, ele vai pedir dinheiro. Aí ele doa, ele vai ficar o quê? Ele vai doar um elétron de dinheiro para esse cara. Aí ele não vai resolver o problema dele, que é muito pouco. Ele vai continuar positivo. E esse que cedeu um elétron para esse, ficou também positivo. Entenderam? Se esse cara viesse negativo, esse cara fosse neutro, certamente esse cara ficaria neutro. Negativo também, perdão. O sinal que o induzido vier vai ser o sinal que o neutro terá. Então, no processo de eletrização por atrito, os sinais sempre são contrários. Positivo, negativo, positivo. Beleza? E no processo de contato, os sinais vão ser sempre iguais. Positivo, positivo, no final do processo. Negativo, negativo, no final do processo. E nisso é um carregado e outro neutro. Pode acontecer. Os dois né, descarregados, né, ou carregados também. Tá bom? Ficou claro aí, pessoal? De boa? Então, se a gente entendeu isso mesmo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma esfera, e aí eu cedi 2 para o cara, então o outro recebeu 2Q. Só que as esferas são de mesmo tamanho, mesmo volume. Ou seja, quando eu toco nelas, o que um cedeu e o outro que recebeu vai dividir por 2, de forma que
Quando eu separar, os dois vão ficar com a mesma carga. Não sei se eu me fiz entender. Ó, esse aqui está neutro, esse aqui está positivamente carregado. Só que na hora de encostar, esse deu 2 elétrons para esse. 2. Como é que ficou a situação? Na hora de separarem, divide por 2. E aí uma carga vai ficar num modo, a outra no mesmo valor. Tranquilo? Sacaram? Entenderam aí? Então, lá. Se a gente faz assim, o que acontece com o processo de eletrização por contato aqui, matematicamente falando? Vamos lá. 4 esferas condutoras iguais têm, respectivamente, cargas elétricas Q sobre 2, Q, tudo positivo, 2Q e X. O X é desconhecida. Essas daqui a gente conhece, de uma certa forma. Tá? Em relação a Q, é metade da carga. Em relação a Q, é uma carga. E em relação a Q, 2 vezes aquela carga. E esse eu não conheço. Pondo-se todas em contato e depois separando-as, cada uma ficou com uma carga igual a 7Q sobre 8. Beleza? Supondo que as esferas tenham trocado cargas elétricas somente entre si, a carga elétrica de X na quarta esfera é igual a... E aí, como é que a gente faz isso? Ó, todo mundo estava separado, mas num belo momento todo mundo se tocou. Quando elas se tocaram, cada uma ficou com 7Q sobre 8 de carga. Beleza? O que a gente tem que fazer, galera? A gente sabe que o processo inicial de carga é igual ao processo final de carga. Isso não se perde, a conservação de cargas elétricas, né? Não é isso? Então, assim, Q sobre 2 mais Q mais 2Q mais X no processo inicial é igual a 4 vezes 7Q sobre 8, que é o processo final. Então, cada carga vai ter 7Q sobre 8, mas são 4 cargas, então 4 vezes 7Q sobre 8, que dá 28Q sobre 8, é igual a Q sobre 2 mais Q mais 2Q mais X. De forma que X vai ser a minha incógnita. Quando eu somar isso aqui, ó, vai dar um valor, não é? Isso menos 4 vezes 7Q sobre 8, que é 28Q sobre 8, vai dar um X. Calculem para mim o valor de X. Pode ser? Posso esperar? Entendeu o cálculo? Quanto é que dá 28Q sobre 8 menos 28Q sobre 8? Não, não. 28Q sobre 8 menos 28Q sobre 8. Eu tenho uma banana. Eu doei essa banana. Ó, eu tenho uma banana. Eu doei essa banana. Quantas bananas eu tenho? Só tinha uma banana. Doei. Entreguei uma banana. Quantas bananas eu tenho? Ih, deu tela azul, parceiro? Não, não. Cara, olha só. Ó, eu tenho esse celular. Um celular. Eu te dou esse celular. Quanto celular eu vou ter agora? Quanto celular eu vou ter? Não, Nathan. Também não, Milena. Não é esse valor, não. Gente, ó. Eu tenho uma coisa. Depois eu dou essa coisa. Quanto que eu vou ter? Quanto que eu vou ter? Zero. Zero. É isso aí. Zero. É. Zero. Cadê? 28Q sobre 8 menos 20Q sobre 8, zero. É isso. Aqui. Esse valor menos o mesmo valor, zero. 3 menos 3, zero. 5 menos 5, zero. 28Q sobre 8 menos 28Q sobre 8, zero. 18? Não, 28. 28. Fiquei falando toda hora 28. É 18. Não, é que a minha letra é feia mesmo. 28Q sobre 8 menos 28Q sobre 8. Zero.
Então a carga final é a alfa aqui, ó. 0. Difícil isso? Não, tranquilo. Não, não estou nervoso, não. Eu estou tentando que vocês entendam de uma certa forma. 0. Ó, depois vocês fazem essa apostila, elas têm todas as resoluções dos exercícios, todas, tá? Tudo que eles propõem de exercício, eles resolvem logo embaixo. Então é muito boa para a gente fazer uma consulta, ver se a gente acertou lá na hora ou não, né? Aí bota uma folhinha branca embaixo da resolução e tenta fazer, depois confere, tá bom? Muito legal essa apostila por isso, tá? É isso. Indução é o terceiro processo que a gente vai estudar hoje. E nós vamos ficar pelo jeito por aqui, né? Vamos ficar por aqui na indução. Aí na aula que vem a gente continua estudando eletrostática, que ainda tem muita coisa para estudar em eletrostática. Força, campo, potencial elétrico, tá? E o restante desses processos aí, mais o exercício, né? Bastante exercício, né? Tá? Então vamos ver o último processo aí. Indução elétrica. O que é o indução? O que te vem à mente quando você ouve a palavra induzir? Induzir é você influenciar outra pessoa, não é? Induzir é influenciar, é convencer aquilo de fazer aquilo que você quer que a pessoa faça. Concorda comigo? Indução. Você induz alguma coisa, você pressupõe alguma coisa, você, vamos ver, sugere alguma coisa. Não é verdade? Induzir é isso. É influenciar outra coisa, outra pessoa. Tá? E é isso que acontece no processo de indução. Esse processo ele ocorre preferencialmente em condutores, tá? Diferente lá do atrito, que era só isolantes. Trata-se da separação de cargas elétricas de um condutor sem que haja contato com outro corpo eletrizado. É só ele influenciar uma região. Tudo bem? Mas sem contato. Porque se ele encostar, aí já é outro processo. É o processo de eletrização por contato que a gente já estudou aqui em cima. Nesse cálculo que a gente fez aí em cima. Ele não vai encostar, muito menos atritar. Mas ele simplesmente vai aproximar isso o mais próximo possível sem tocar. Quando ele faz isso, esse corpo aqui, vamos imaginar que ele seja eletrizado positivamente. Tem falta de elétrons. E esse está neutro. Ó, cheguei perto desse cara aqui, ó. Olha o que vai acontecer, gente. Aí esse cara vai continuar eletrizado, mas ó, como ele é um metal, ele consegue manobrar bem os elétrons, né? São condutores. Metais são condutores. Então, os elétrons é que se movem com facilidade, ó, vão ser atraídos pela lei de Dufay aqui, ó. E aí vai ficar uma região. Isso aqui continua neutro. Ó, tem 1, 2, 3, 4 elétrons e 1, 2, 3, 4, pronto. Mas eles vão vir para essa região influenciados, induzidos por ar. Por quê? Por que aqui vem negativo? Porque cargas opostas se atraem. E cargas de mesmo nome se repelem. Então, o mais aqui do carga B vai ficar o mais distante possível disso aqui, por se repelir. E esse cara vai ficar o mais próximo possível por se atrair. Entenderam isso? Isso é indução. Tá vendo? Não há contato, mas sim proximidade das regiões. E aí isso aqui se mexe, porque é metal. Se fosse isolante como uma borracha, como outro material, não andaria assim com facilidade, não. Então esse cara aqui atua influenciando quem está neutro é o indutor. E quem é influenciado é o induzido. Ficou claro isso? Isso é o processo de eletrização por indução. Tranquilo? Ele não perdeu nem ganhou elétron, tá? Ele simplesmente manobrou de forma que o balanço total dele ainda continua zero. Mas tem regiões que ele vai ficar com maior influência, ele vai ficar eletrizado virtualmente, negativamente nessa região. E eletrizado virtualmente nessa região, positivamente. Deu para entender isso aqui, galera?
Deu para entender? Ok. E se eu fizer isso e depois meter um aterramento aqui, a terra conduz muito elétron. Aí ele vai tornar isso aqui negativamente, ó. Tá? Aqui. Aí a gente, quando a terra. Aí olha aqui que eu vou ficar com o sinal contrário, mas aí tem que ser um processo em que a conservação de carga aqui é a mesma, mas se entrar um negócio aqui, vai adicionar carga, ó. Aí não vai ser um processo de isolamento de carga, né? Aí ele vai ceder elétrons da Terra para essa, tirando os positivos, ó. Tudo bem? Porque eu induzi. Não sei se você me fez entender. Depois vocês leem com mais calma. E os eletroscópios são materiais feitos para exatamente a gente influenciar essas regiões, induzir. Mas ocorre também os outros dois processos no eletroscópio. Se a gente aproximar, a gente induz, mas se a gente tocar, a gente entra em contato, tá? E aí os três processos vão ocorrer. Tá bom? Tranquilo? Eu quero mostrar um vídeo de indução eletromagnética para vocês, de eletroscópio, que é a ferramenta feita para detectar cargas nesses três processos. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender bem o cerne da coisa e os três processos, tá bom? Posso botar o vídeo para vocês assistirem? Tem ninguém com sono não, né? Vai dormir no meio do vídeo não, né? Para vocês entenderem de uma vez por todas isso. Eletroscópio e folhas, ó, apareceu aqui já. Ó. Vamos ver aqui uns videozinhos. Prestem atenção nesse vídeo, que aí vocês vão entender melhor, tá bom? Posso botar para rodar? Beleza, vai rodar. Vocês vão entender os três processos de eletrização agora, viu? Oi, pessoal! O experimento de hoje vai ser um eletroscópio de folhas. Para fazer ele, você vai precisar de um potinho de plástico, tá? Com tampa, um arame, pode ser de cobre, pode ser de alumínio, papel alumínio, um canudinho, papel higiênico, uma fita ou pode ser cola quente e uma tesoura. Então vamos lá. Nós vamos pegar o potinho, né? E vir aqui com o arame e nós vamos furar o meio da tampinha. Então aqui eu já fiz um furo. Você pode fazer com o próprio arame, se a tampinha for fácil de furar, ou pode vir com a tesoura, a pontinha de uma tesoura com ponta, ou uma faca, né? Aí faz o furinho e coloca aqui o arame. Então nós vamos colocar o arame, ele vai vir até o meio do pote. Então você pode pegar, colocar e na pontinha fazer um gancho. Então faz um gancho aqui na pontinha e coloca aqui. Fizemos um gancho e colocamos lá no meio do potinho. Para o arame não ficar subindo e descendo, eu vou pegar e vou colocar aqui uma fita, mas você pode colocar uma cola quente. Então, eu vou pegar a fita aqui e vou enrolar só para ficar essa parte mais grossa e para não descer. Então, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos vir com o papel alumínio e vamos cortar uma tirinha, mais ou menos um dedo aqui de distância. Então, vou pegar uma tirinha. Então, fiz aqui uma tirinha e vamos cortar ela no meio. Vou dobrar ela aqui. Então, temos aqui, ó, 2 tirinhas. Agora, nós vamos pegar aquele ganchinho e
colocar aqui, ó. Então, coloquei uma e coloquei a outra. Então, ficou as duas fitinhas aqui embaixo. E vamos colocar de volta no pote. A parte de cima, nós vamos enrolar ela, né? Todo aquele excesso que ficou do fio. Então, vou enrolar assim, ó. E com o restante do papel alumínio, nós vamos pegar e amassar aqui mesmo para fazer uma bolinha aqui, ó. Pronto, estamos com o nosso eletroscópio pronto. Mas afinal, né? O que é um eletroscópio? Um eletroscópio, ele é utilizado para ver se um corpo ele está carregado ou não. Então, para testar esse eletroscópio, eu vou utilizar aqui um canudinho e um papel higiênico. Eu vou pegar e vou atritar esse canudinho. Como eles são materiais diferentes, então o que vai acontecer é que eu vou fornecer energia e o elétron vai passar de um material para o outro. Existe uma série triboelétrica que eu vou colocar aqui do lado, que você pode ver se o material ele vai ficar positivo ou negativo. Então, nós podemos ver que o papel está mais acima nessa série triboelétrica. Então, significa que ele vai ficar positivo. O canudinho vai ficar com a carga negativa, porque ele é um material de um polímero, certo? Então, nós vamos pegar e atritar. Já sei que o canudinho vai ficar negativo e o papel vai ficar positivo, tá? Então, atritando, eu sei que a mesma quantidade de elétrons de um vai passar para o outro. Então, a quantidade que um perde é o que o outro ganha. Atritando, eu vou fazer com que o canudinho fique negativo. Então, ao aproximar aqui, ó, do nosso eletroscópio, então eu só aproximo e a folhinha ela vai abrir um pouquinho. Isso acontece porque toda essa parte aqui, ó, do arame e do papel alumínio e as folhinhas são de um material condutor. Então, como o canudinho está negativo, negativo e negativo repele. Então, todos os elétrons vão descer para o papel alumínio. Como as duas folhinhas de papel alumínio vão ficar negativas, elas vão repelir, certo? Então, a folhinha vai abrir. Se eu pegar, então eu não encostei, eu só aproximei. Se eu pegar agora e atritar e encostar na parte de cima aqui, então o papelzinho ele vai abrir mais ainda. Estão vendo que está abrindo? Então ele fica aberto. Por quê? Eu eletrizei o eletroscópio. Então agora, como o canudinho estava negativo, ele está todo negativo. Então, se eu pegar e vir de novo aqui com o canudinho e só aproximar, então ele vai abrir ainda mais, ó. Gente, ele abre bem pouquinho mesmo, tá? Mas dá para ver que se ele estiver todo neutro, então as folhinhas fecham. Se eu aproximar, o que acontece? Ele está todo negativo, então mais elétrons vão descer. Então, se eu estou aumentando a carga lá embaixo, então eles vão abrir as duas folhinhas, tá? E aqui em cima vai ficar com menos carga negativa. O mesmo acontece, gente, se eu utilizasse um material que ficasse positivo. A diferença é que, então, se eu encostasse no eletroscópio, ele ia ficar todo positivo. E viesse com um bastão negativo, então a folhinha fechava. Se eu vier com um positivo, que é igual à carga do eletroscópio, então a folhinha iria abrir, tá? Então é sempre assim, se eu venho com a mesma carga, a folha abre. Ou se ele estiver neutro, a folhinha abre. Se eu vier com uma carga diferente, então a folhinha vai fechar. E se eu encostar a mão aqui, ó, vocês podem ver que a folhinha ela já está mais próxima. Então ela fecha. Por quê? Minha mão aqui está tirando a carga do eletroscópio. Então eu estou neutralizando ele, certo? Então
esse é um experimento para você fazer aí e entender melhor a parte de eletrostática e ver se um corpo ele está carregado ou não. Espero que você tenha gostado desse experimento. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí, galera? Tranquilo? De boa? Conseguindo entender aí direitinho? Top! Conseguindo enxergar os 3 processos que a gente explicou de eletrização em um só experimento, que é o eletroscópio de folhas, isso é legal demais, né? Porque além de a gente verificar os 3 processos, a gente construiu ela, na verdade, né? Se a gente for fazer o eletroscópio em nossa casa, ela construiu o próprio negócio que ia detectar o fenômeno que a gente está estudando. Isso que é o legal da parada, né? Parece que não, mas é demais, né? Construir um negócio desse e detectar o processo, 3 processos de eletrização que a gente vê aonde? Na natureza acontecer. É a natureza que seleciona esse processo. Tá bom? Independente de fazer ou não, isso vai acontecer. Tá tranquilo? Então, por hoje a gente fecha aqui, 9h30, né? Já estourou meia hora da aula aí. Até porque a gente fechou um ciclo de assuntos, tá? Aí a gente vai começar um outro bloco de assuntos, que é ainda eletrostática 2, só que a gente vai estudar, quantificar força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, energia elétrica. Essas 4 coisas são amarradas. E a gente vai ver na próxima aula todo esse arcabouço. Tá? É um negócio mais pesado, mais complexo, porque envolve vetores. Vetores é aquela coisa que a gente sabe que tem direção, sentido e módulo. Então a gente tem que calcular, às vezes, para onde aquilo vai, né? Calcular vetor, e vetor é um pouquinho chato, né? Mas a gente vai na próxima aula tentar. É uma aula longa, uma aula cansativa, uma aula de muito cálculo, tá? Não sei se vou conseguir esgotar todo o assunto, deveria, porque nosso prazo está ficando cada dia, né? Tem 6 semanas aí para finalizar 6, não 5, né? Que a 6ª semana já é a prova, né? 19 de novembro, não é isso? Vocês vão fazer a prova dia 19 de novembro, não é isso? Então, a gente ainda tinha que meter um simulado aí, né, nessa brincadeira. E temos que fechar eletricidade, magnetismo e ótica, né? Deus nos abençoe. Ondulatória já dei, né, Milena? Fui na ondulatória. Então, assim, caí nessa onda. Né? Aí, o que acontece? A gente viu ondulatória e viu termologia. Aí, agora, acabamos de ver física moderna, eletricidade, magnetismo, ótica. Então, a gente tem esses 3 aí. Então, tem mais uma aula de eletricidade, de eletrostática, uma de eletrodinâmica, 2 de magnetismo e 2 de ótica. Aí acabou o curso, né? Então tem que ir para a prova. Tá bom, pessoal? É isso. Devido também a esse impasse aí que aconteceu aí do cronograma aí, deu uma sacudida, mas a gente, graças a Deus, resolveu e tá tudo certo. Tá bom? É isso, galera. Daqui a pouco eu vou disponibilizar a aula para vocês, tá bom? Deixa eu desligar aqui a gravação.